Bora, Fiel, para mais análise aí do título do Timão em cima do Palmeiras, o Fábio Luciano, o Geode e o Pascoal falando dessa vitória do Corinthians. E também tem a fala do jogador Rafael Veiga, que falou que aprendeu a odiar o Corinthians. Que bom, hein? Ainda bem que você aprendeu a odiar o Corinthians, porque a gente odeia o Palmeiras igual e você é um jogadorzinho meia tigela, fraquíssimo e pipoqueiro. Então deixa o seu like, Fiel, se inscreva no canal se você não é inscrito, comenta aí, deixa um vai Corinthians. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Muito bem, voltando com o ESPN FC, daqui a pouco a gente vai falar sobre o começo do Campeonato Brasileiro, mas agora é hora de falar do título paulista do Corinthians. Vitória sobre o Palmeiras no primeiro jogo por 1-0, gol do Yuri Alberto. Ontem o empate em 0-0 com gol do Hugo Souza. Aquilo é um gol, meu amigo. Que defesa no pênalti, impediu que o Rafael Veiga fizesse 1-0 ali para o Palmeiras. E com essas duas referências e mais algumas aí nesse elenco, o time do Corinthians consegue o seu 31º título paulista. E sai de uma fila bastante incômoda e faz uma campanha muito boa. A gente estava falando ontem no Linha de Passe, né, Jean? Só perdeu um clássico, jogou 3 vezes com o Palmeiras, não perdeu, ganhou as 2 vezes que jogou com o Santos, melhor campanha, maior pontuação, enfim, acho que é indiscutível esse título do Corinthians. E aí é aquela história, né? Muda, porque esses primeiros 3 meses... A gente olhou para o Corinthians, agora vai, agora não vai, agora foi bem, agora foi mal, agora não sei se vai. E agora empacou aqui. E se jogar desse jeito aí, vai ficar feio o negócio no ano, hein? Acho que muda um pouquinho a visão sobre o Corinthians, se mostra um time... Esse é o Corinthians das finais aí contra o Palmeiras. Esse é o Corinthians que a gente deve ver no restante do ano, ô Jean? Eu acho que, assim, a gente... Estávamos falando isso, inclusive, no intervalo em relação às pessoas, né, os profissionais. Exalta-se e destrói-se as equipes e os jogadores muito rapidamente. Quer dizer, para você ir do céu ao inferno é tudo muito rápido. Então é claro que a conquista do título paulista não é uma certeza de que daqui para frente tudo vai andar bem. Não, não é. Mas assim, dá uma segurança, consolida um trabalho que é indiscutivelmente bom, não só no campeonato estadual, porque se você pegar o que o Corinthians fez do meio do ano passado até agora, indiscutivelmente a maior parte das metas foi alcançada, né? Acho que a única exceção é não ter conseguido a vaga na fase de grupos da Libertadores, mas até aquela vaga na Libertadores para jogar a fase preliminar o Corinthians conseguiu. Então acho que o time é bom. Não dá para discutir que o time é bom. Acho até que o time pode jogar mais. Eu entendo isso. Olhando para a escalação do time titular do Corinthians, acho que ele pode produzir mais, que ele pode criar mais do que ele tem criado. Agora, ontem, é bom que se diga, ele não precisava criar. Então, assim, ontem, do ponto de vista tático, você olhando para o que foi o jogo, o Corinthians foi praticamente impecável, porque realmente não permitiu que o Palmeiras fizesse absolutamente nada. E, ok, teve a chance no pênalti, que aí foi, para mim, até uma falha do Félix, mesmo que não precisava ter feito o que fez. Mas, de qualquer maneira, foi um Corinthians que jogou bem. E é um Corinthians que, para mim, sobretudo nas Copas, pode ser uma equipe muito forte, né? Eu acho que você olha hoje para o time titular do Corinthians, ele é um time muito forte. Acho que, em relação ao elenco... Você tem outras equipes mais fortes, indiscutivelmente, com condições de fazer, sei lá, um campeonato de pontos corridos melhor. Mas olhando para as Copas e para o que é o time titular do Corinthians hoje, e sobretudo, comparando com o que era o Corinthians no meio do ano passado, a evolução é indiscutível. Sim, e é importante dizer, né, Fábio, é um time mais desgastado do que o Palmeiras. Porque o Corinthians fez 4 jogos de pré-Libertadores, né? O Palmeiras não entrou nessa, o Palmeiras já está na fase de grupos. Teve uma carga emocional muito grande, né? Uma cobrança muito grande pela forma como o Corinthians atuou naqueles 4 jogos, a eliminação ali da Libertadores da América. Enfim, é um time que chega nesse confronto com o Palmeiras com mais desgaste físico, com mais desgaste mental, com mais abalo e precisando mais ainda desse título. E ontem a impressão que dava é que realmente o Corinthians entrou com tudo isso, com muita determinação, completamente diferente do time que jogou a Libertadores, e um Palmeiras que, cara, não se achou, não se encontrou, que a gente vai discutir os problemas do Palmeiras, mas também muito por mérito do Corinthians, né? Porque o Corinthians, assim, o que pareceu, William, é que o Corinthians queria, não sei se a palavra é correta, mas mais do que o Palmeiras, né? O Corinthians havia mais necessidade da conquista, era mais importante, parecia, dentro de um cenário. Isso eu falo pelas movimentações, né? Enfim,
pelos posicionamentos dentro do campo mesmo. O Corinthians, assim, foi um confronto, William, muito equilibrado, assim, sabe? O que você fala do que o Corinthians viveu, eu acho que isso cria uma casca, né? E isso, quando acontece, existe uma dor ali pelo Corinthians, o que aconteceu no ano passado, a eliminação da Libertadores, mas olhando para frente, isso vai criando uma casca dentro do elenco, né? Você começa a entender em momentos complicados o que você tem que fazer para tentar reagir, e aí demora menos tempo para que isso aconteça. Na hora que quando você consegue um resultado positivo, você entende também que não dá para ficar vivendo daquilo por muito tempo. Então essa é a casca que se cria em um elenco que sonha com conquistas, como o Corinthians conseguiu. Mas, assim, com relação aos confrontos Corinthians e Palmeiras, eu achei, assim, logicamente, a gente viu os 2 jogos, foram confrontos muito equilibrados, assim. Eu acho que o fator casa pesou demais, porque no jogo do Allianz, o Palmeiras teve chance de conquistar a vitória, que iria mudar todo um cenário para o jogo na Neoquímica. Sim. O Corinthians conseguiu ali fazer uma marcação, controlar um pouco algumas ações do Palmeiras e encontra o gol do Yuri Alberto. No segundo jogo, o primeiro tempo do Corinthians foi muito bom, assim, sabe? O Corinthians conseguiu controlar as ações do Palmeiras e mesmo assim conseguiu criar algumas ações ofensivas. No segundo tempo eu senti uma dificuldade ali, muito por essa ansiedade também de, mais 45 minutos, se a gente sair, tem necessidade da gente sair ou não sair para buscar um gol, o Palmeiras pode incomodar ou não, e aí cria essa instabilidade, né, dentro do segundo tempo, até a penalidade do Félix Torres ali. Então, assim, o Hugo tem a participação gigantesca e coloca mais uma vez ali, né, uma pedrinha na história dentro do Corinthians por conta dessa defesa também. Porque se o Palmeiras faz o gol com o Veiga ali, o cenário poderia ser outro, né? Então, assim, eu acho que tem uma casca formada, tem uma conquista importante do Corinthians que faz o Corinthians olhar para outras competições de uma forma diferente. Eu acho que o Corinthians é um time, o elenco, os 11 do Corinthians é muito bom. Eu acho que tem peças no banco de reserva que podem fazer o Corinthians se tornar ainda mais forte. Thales Magno, Romero, enfim, né, o Bidon. Tem jogadores ali que você consegue movimentar peças e não perder tanta qualidade. E o Corinthians tem um padrão de jogo. Eu acho que isso é importante. O Corinthians tem uma forma de jogar que deixa o time confortável. É lógico que você não pode seguir só aquilo, porque em jogos diferentes você vai ter que mudar um pouco, você vai ter que trazer uma surpresa para o adversário, as coisas não estão acontecendo, você tem que mudar um pouco esse cenário, mas o Corinthians tem um padrão de jogo hoje. A gente percebe que nessa formação o Memphis se sente muito bem, o Yuri Alberto, a bola chega para o Yuri Alberto, o Garro tem um posicionamento que ele consegue encontrar esses jogadores de frente, o sistema defensivo tem uma proteção com o Ranieri, com o Martins e com o Carrijo, enfim, o Mateuzinho também tem as movimentações, então o torcedor começa a olhar, já começa a identificar alguns cenários ali positivos, coisa que o Corinthians não viveu enfim, há meses anteriores. Então, assim, é uma conquista grande, traz confiança, o Corinthians tem condições de, após essa conquista, que fortalece o grupo, olhar para outras competições também com chance. Eu vejo o Corinthians, não vou cravar como um dos favoritos ao título brasileiro, mas eu acho que é um time que vai incomodar os favoritos e vai fazer uma campanha bem melhor do que do ano passado. O senhor está com a sua cornetinha ainda? Que no começo do programa tinha uma corneta aí. O senhor está com ela ainda, não está? Qual corneta? Aí. Tá aí, não tá? Não. Tá aí, não tá? Tá aí. Não tem problema nenhum. O senhor segura aí a cornetinha, que a gente vai ouvir Abel Ferreira e Rafael Veiga. Eu queria só dois tópicos depois a respeito da final do campeonato. Não, vou passar para o senhor. Antes a gente vai ouvir o Abel, a gente vai ouvir o Veiga e depois a cornetinha. Gostei da cornetinha. Vamos lá. Para quem, como alguns diziam que nós íamos estar um mês a ver esta final em casa, viemos a disputar e o jogo foi perdido, na minha opinião, no nosso jogo em casa, em função daquilo que são os 90 minutos de lá e de cá. Nós perdemos esta eliminatória em casa aqui, foi o que foi, e parabéns ao Corinthians também. Vou falar o que está no meu coração. Eu, desde pequeno, eu aprendi a não gostar do Corinthians, né? Eu, mais do que ninguém, queria ganhar esse jogo. Eu, mais do que ninguém, queria fazer o gol. Eu, mais do que ninguém, queria ser campeão. Repito, dá mérito pro Hugo, que é um grande goleiro. Pegou o pênalti. E é isso, acho que a gente está em uma reformulação, vamos dizer assim. Muitos jogadores chegaram, muitos meninos da base subiram.
Eu acho que a gente tem muita coisa a melhorar ainda. Alguns jogadores chegaram e não estrearam. Eu acho que o nosso time vai melhorar muito ao longo da temporada. Também acho que o Palmeiras vai melhorar bastante, mas o senhor com a sua cornetinha aí estava falando uma coisa que eu também percebi ontem no jogo. O Veiga estava tenso na hora do pênalti. Estava tenso. Estava nervoso. O negócio ali estava... Não, isso é normal, uma tensão, um jogo desse da importância. Decisão de campeonato. Palmeiras e Corinthians. Ele é muito palmeirense, ele foi educado sendo palmeirense. Ele sempre disse que é muito palmeirense. Aí tem um sentimento diferente. Sai o goleiro lá de trás para gritar que quem tinha que bater o pênalti é o Veiga. Foi. Né? Foi. O Everton foi, o Everton foi. Sai o goleiro e fala, o Everton vai bater. O Estevão estava com a bola na mão. Isso, porque o Estevão perdeu no campeonato regular. Exatamente. Aí vem o goleiro e fala, não, é o Veiga que vai bater. E o Veiga costumeiramente bate no alto. Uhum. E essa é um jogo... Eu não vou ensinar ninguém, só vou explicar, vou falar o que eu penso. Por favor. Para um goleiro com envergadura de 3 metros, você não pode escolher canto. A não ser que você mate o goleiro quando você trava o último lance no pé. Quando você travar o pé na última bola, você pode escolher o canto. Senão você não vai conseguir matar o goleiro. Tem que bater em cima, um goleiro desse tamanho. Né? Não deu, tudo bem. Parabéns para o Corinthians, parabéns pelo trabalho que o Corinthians fez, foi um trabalho muito bonito. E o Palmeiras tem que buscar outras alternativas. Né? Tem novos jogadores e pode buscar essas alternativas. O senhor parou até para beber uma aguinha. O senhor... Então, molhar o bico? Tá um pouco seco a boca? É para não... É que quando vem o capitão aqui, o ar-condicionado fica no zero. Entendi. Você sabe que quando o ar-condicionado vem, o capitão tá aqui, é pior que o Paulo Soares botava no -5. Sim, nossa. Mário Marra também gosta do arzinho bem geladinho. O Paulo Soares era no -5, o capitão é no -3. Então, o ar-condicionado fica daquele jeito. Você sabe disso, não sei se você percebeu. Molha o bico aí que o Jean fala, enquanto o senhor molha o bico. Como é que dá para avaliar o trabalho do Abel? Aí, claro, nos 3 meses Puxa, agora... o cara ganhou 10 títulos? Não, desde o ano passado para... Não, a história dele no Palmeiras é indiscutível. É uma loucura quererem, né, passar a perna no Abel. Mas estou falando... Vou falar para você, ele vai ter uma certa dificuldade com os meninos ali da turma do Menin. Você sabe que a turma do Menin, eles compram as cadeiras em cima do banco de reserva do Palmeiras. Já picharam, fizeram referência ao Filipão e tal. Eu conheço todos... todos que estão lá, eu conheço todos na faixa etária, porque são todos mais ou menos da minha idade. Então, todos são todos cresceram eles juntos. Não tem mais amendoim, né? Porque, para quem não sabe dessa história, o Filipão que falava que eles ficavam comendo muito amendoim, aquela casca caía, e eles iam ficando nervoso, e aí começava a xingar todo mundo, e aí ele criou esse termo maravilhoso que é a turma de amendoim. Hoje tem uma pipoca de R$30 ali. Nossa, pipoca gourmet. A pipoca gourmet que já não dá mais Não tem pipoca gourmet, porque pipoca gourmet já sai. O cara tem que pensar de jogar pipoca, que é muito cara. Ô, William, eu queria falar 2 fatos a respeito da final, coisas? Tá bom. Que me incomodaram e eu não posso deixar de falar. Não pode uma final de Campeonato Paulista ter rojão atirado contra um jogador do Corinthians. Não importa. A torcida é tão, às vezes, irracional que atira um rojão de 3 tiros. Vocês perceberam isso? Uhum. Um pega na frente, outro do lado dele e outro um pouco mais atrás. O Gustavo, ele saiu meio que atônito de tudo isso, só que não o atingiu. Sim. Foi no chão. Você estava lá, né, capitão? Sim. Sorte que não... Porque ele ficou meio atônito, meio que, sabe, assim... Porque isso não pode acontecer. Sim. Porque se isso acontece em qualquer lugar e é um jogo que não é de final de campeonato, a gente vai sentar a madeira e dizer que isso é inadmissível. Sim. Não, e sabe, só um parênteses sobre isso, Pascoal, porque assim, eu sou dos caras que, assim, até por ver o que acontece, eu vejo muito no campeonato italiano, onde você tem muita fumaça, você tem muita bandeira, você tem um monte de coisa que é proibida no Brasil e que transforma o estádio numa coisa espetacular, maravilhosa e tal. E a gente muitas vezes defende que certos artefatos sejam permitidos. Eu, pelo menos, defendo que certos artefatos sejam permitidos no estádio, porque é legal, porque se o artefato não gera risco para as pessoas em torno e tudo mais, eu acho que é legal que você possa ter isso, que você possa ter a festa, o espetáculo e tudo mais. E aí alguns idiotas fazem o que eles fizeram ali,
Obviamente, eles reforçam a tese de quem não quer que entre absolutamente nada, que nada seja permitido. Então, fazer a imbecilidade que esses caras fizeram, colocando em risco, inclusive... E aí não interessa nem se é um jogador do próprio time ou do outro. Mas, assim, o Gustavo Henrique, dependendo de onde tivesse caído aquele rojão... Podia ter acertado nele. Ele teria talvez ter deixado o jogo. Exatamente. Quer dizer, você pode perder um jogador... Então, é de uma estupidez, é de uma imbecilidade e, de fato, não pode ficar impune. Tudo bem, a gente sabe que isso aí depois é para campeonato paulista, aquela fase de grupos que não vai valer nada, tal, mas eu acho que, assim, é um negócio que precisa ser falado. O Pascoal foi muito bem em trazer esse tema, porque é claro que quando a gente começa um programa, a gente vai falar muito do título, da conquista, de algo que é muito significativo e relevante, e tem que ser assim. Mas também não dá para deixar passar a estupidez que esses caras fizeram. Não, até porque o time está conquistando o título, está com a vantagem, os caras jogando... Ó, a imagem aí, ó. Jogando, tem jogadores do Corinthians ali, a gente falando, citando o Gustavo Henrique. Isso é um absurdo. Isso é impensável. Isso é impensável. Isso é uma loucura. Isso precisa ser energicamente coibido. Sim. E um outro ponto... E a segunda coisa, antes de eu falar do Abel aqui com o segundo ponto é que há uma temporada a gente criticou o Soteldo por ter parado em cima da bola. O Soteldo apanhou. Soteldo, todo mundo criticou, uma imbecilidade, ser racional, para que fazer isso? Todo mundo... O Memphis fez ontem, não escutei ninguém falar nada até agora. E ontem fechou o tempo. É tão irracional, fechou o tempo quando ele fez tão isso imbecil, tão idiota quanto o outro. Porque se tem um cidadão que está um pouco mais aquecido no jogo, as coisas mudam de figura. Vamos fazer um teste. Se o Fábio Luciano tá na saga do... Não, é isso. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei do Soteldo. Se eu tô contra, eu apelo. Você vai pra cima. Se eu tô a favor, eu contorno. Aí a verdade é essa. Se eu tô contra, a gente entende o sentimento do palmeirense, do jogador do Palmeiras. Então eu talvez faria a mesma coisa, né? Assim, é um jogo que é um resultado que estava quase que garantido na cabeça do Memphis, por exemplo. Que nem, ele teve algumas ações no jogo. Aí pode, isso aí tá bom. Mas, cara, isso aí é genialidade. Aí tá não, e ele fez jogadas ontem, jogadas técnicas que chamam muita atenção. Sim. Ele tentou dar um elástico em um momento no meio-campo, ele deu um elástico no ar, assim. Não sei se vocês lembram essa jogada. Sim. Ele pega, ele dá um tapa na bola, ele já dá um tapa e depois ele já puxa tentando dar um chapéu. Então, assim, isso é de cara que conhece muito de bola. Mas essa pisada aí, ele sabe que, logicamente, que ele tem experiência no futebol para saber que é algo que vai transformar o ambiente em uma confusão, como aconteceu. Mas é isso, assim. Eu entendo o jogador do Palmeiras que fica, enfim, acabou resultando nisso. E também entendo os jogadores do Corinthians tentando contornar. Então é a minha sensação. Se você está do lado dele, eu contorno. Você contorna, mas depois você chega nele e fala, amigão, não dá para fazer isso. Não, você deixa, passa para lá, vai, tá tudo bem. Eu não sei se nesse momento aí, depois que você conquista o título, se eu não ia me divertir ao lado dele, né? É isso. Porque o Soteldo, se eu não me engano, acho que o Santos perde o jogo, né? Não, o Santos ganhou de 4-1. Aí ele ganha e depois o Santos cai. Depois, aí é rebaixado. Isso. E aí ele é cobrado. Isso, exatamente. Porque o pior daquela situação é essa. O Soteldo faz aquela palhaçada lá contra o Vasco. William, eu vou falar, eu não concordo muito não, sabe? Eu não concordo. Porque não é algo que vai produzir alguma coisa pro Corinthians, como a caneta que ele tenta dar, porque ele tenta escapar para fazer jogada de fundo, a outra jogada que ele faz ali, que ele pisa na bola e acha o garro para o chute na trave. A pisada na bola ali é algo que é fora de um contexto de produção do time. Então, assim, eu particularmente não concordo. A Conmebol, o Eugênio falou ontem, a Conmebol está pensando, inclusive, em coibir esse lance. Porque como é isso que o Fábio está falando, como não é um lance que você usa como recurso técnico para fazer nada, você não está driblando ninguém, você não está avançando, você não está fazendo absolutamente nada. Se ele desse uma lambreta e caminhasse para dentro. Exatamente, é um bom exemplo. Então, assim, como não está fazendo nada, talvez exista até essa possibilidade do cartão mostrado para esse lance, porque é um lance, vamos dizer, de atitude antidesportiva. Há quem defenda no Corinthians a ideia de que ele fez isso propositalmente para acabar com o jogo. E bem ou mal ele conseguiu. Porque não teve mais futebol depois disso. Não, ficou parando, a gente estava aqui no linha, né? Não teve mais, a bola não rolou depois disso. Então, não estou dizendo que ele está certo,
Mas acho que assim, se essa era a intenção dele, eu acho menos pior, porque ele, pelo menos ele tá pensando no resultado do jogo e tá assumindo um risco para ele do ponto de vista físico, dizendo, bom, em prol de um resultado, em prol de uma vitória, eu vou me arriscar aqui, vou subir mas na bola, ele corre um risco muito grande, porque é que não tem Fábio Luciano, não tem Júnior Baiano, não tem Felipe Melo. Os caras que queriam, vamos dizer assim, cobrá-lo mais veementemente, entendeu? Sim. Ele é arriscado. Se a gente criticou o Soteldo, a gente tem que criticá-lo também. Não tem nenhuma. Não, mas o cara que dá pontapé, o árbitro está lá para coibir o pontapé e dar o cartão vermelho. Para esse tipo de ação, eu não aceito. Bom, então isso é fiel o Pascoal aí. Pô, então não pode mais driblar. O cara não pode mais fazer. Não pode pisar em cima da bola, não vai poder dar lambreta, não vai poder dar elástico. Então, pô, acaba o drible no futebol porque, pô, por isso que tá achado desse jeito, cara. Não pode driblar, não pode fazer nada. E esse jornalista ajuda a fazer isso. Mano, tem que fazer isso mesmo. Se fosse do outro lado do Palmeiras, a gente ia ficar bravo, vamos ser hipócrita aqui, mas futebol, cara, daí. Eles usam uma estratégia pra irritar os caras e parar o jogo. Conseguiu. Mano, tá chato demais esses caras, jornalistas, pelo amor de Deus, cara, não pode fazer nada. Daqui a pouco não vai poder comemorar. Tem que fazer o gol, ficar quieto e ir pro meio do campo lá. Tá chato pra caramba, mano. Tem que fazer isso daí. Eu lembro um negócio que proibiram na época também, era paradinha no goleiro, no pênalti. O jornalista começou a reclamar, tiraram a paradinha do pênalti. Tirar a camisa da comemoração, começou a dar amarelo. Mano, tá chato pra caramba. Depois, esses mesmos caras aí, esses jornalistas que reclamam que não pode fazer isso, vão reclamar que o futebol tá chato. Hipocrisia, né? Mas é isso aí, tem que fazer mesmo, provocou, o Memphis foi genial. E eles vão mostrar uma jogada, foi logo depois disso daí. O Mateuzinho cobrou o lateral, o Memphis tocou de costa pro Mateuzinho, cara. Mano, a gente humilhou demais essa porcada. Humilhamos os caras, tem que humilhar mesmo. Palmeirense tem que ser humilhado. E, cara, que eles se afundem cada vez mais aí. O Abel vai embora no final do ano. E vão passar vergonha lá no Super Mundial. Vão só passear. Como sempre passaram vergonha, né? Só quem entende de Mundial aqui, ó, Coringão. Coringão entende de Mundial. Levamos 2 já. Último campeão sul-americano do mundo. Então isso, comenta aí o que você achou das falas do Pascoal, do Fábio Luciano, do pessoal do Geode. Então é isso. Último vídeo de hoje. Vídeo pra caramba no canal. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um Vai Corinthians nos comentários. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.